Olá, eu estava decidido a dar um tempo nas análises do jornalismo da Globo. Sua história e seus desvios da realidade são tão conhecidos que até cansa repeti-los. E como agora a família Marinho resolveu fazer oposição ao genocida que nos governa, eu achava melhor buscar um outro assunto. Mas não deu. A Globo não consegue nos deixar sossegados. Nos provoca a todo momento, como aconteceu no último final de semana. Na quinta-feira, cobriu com competência técnica, como sabe muito bem fazer, a prisão do amigo do genocida, o tal do Queiroz. Eu até havia acompanhado uma brincadeira que surgiu nas redes logo cedo naquele dia, na quinta-feira. Como Queiroz se refugiou em Atibaia, a mesma cidade do sítio frequentado pelo Lula, brincava-se que poderiam surgir na mídia manchetes desse tipo. Ex-assessor de Flávio B, é preso em cidade onde Lula, com letras garrafais, é acusado de possuir sítio. A possibilidade de uma manchete como essa, logicamente, achava-se que era simplesmente uma possibilidade de uma piada. Mas não é que a Globo News, a Bandeirantes e várias outras emissoras fizeram questão de colocar o Lula numa notícia que não tinha nada a ver com ele. Até o Fantástico fez isso no domingo à noite, vejam. Atibaia tem muitas casas de temporada e não é a primeira vez que ela ganha destaque nacional. É que aqui também fica o sítio responsável por uma das condenações do ex-presidente Lula. Mas o final de semana global não ficou por aí. No sábado, o Jornal Nacional saiu com um editorial pesado contra o crime que vem sendo cometido pelo atual desgoverno contra a população brasileira, provocando milhares de mortes. Mas até hoje eu não entendo como uma concessão pública outorgada para a prestação de um serviço público pode fazer editoriais, tornar público a posição privada de um concessionário, que é público. Bom, mas isso é uma outra discussão que eu farei em outro momento. O conteúdo lido no texto do tal editorial do Jornal Nacional era positivo, temos que reconhecer. Chamava as falas os que negam a realidade da pandemia e o crime que vem sendo cometido através dela aqui no Brasil pelo atual desgoverno. A forma, no entanto, era precaríssima, sem sustentação. Dizia que a história, abre aspas, vai registrar aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história, diz o editorial, atribui glória e atribui desonra. A história fica para sempre, fecha aspas. Eu acho que a Globo poderia ter arrumado argumentos melhores para sustentar a sua crítica ao atual desgoverno. Clamar pela história, logo ela, chega a ser ridículo. Logo ela, autora das maiores deturpações já vistas neste país. E aqui é preciso lembrar algumas delas. Desde a sua criação, por exemplo, fruto de um acordo inconstitucional com o grupo estadunidense Time Life, passando pela tentativa de fraudar a eleição do Brizola ao governo do Rio em 82, no famoso caso Proconsult, escondendo até a última hora a campanha das diretas já, deturpando o debate entre Lula e Collor nas eleições de 89, apoiando as fraudes da Lava Jato e antes interferindo nas eleições para o governo de São Paulo em 1998, chamando o povo às ruas, para o povo sair às ruas para derrubar a presidenta Dilma, criando a comoção necessária para sustentar a prisão do Lula e tantas coisas mais. Hoje ela é contra o desgoverno, mas nem por isso sua parcialidade histórica deve ser esquecida. Ainda mais quando usa a história como bandeira. Sim, a história fica para sempre, como diz a Globo, e eu concordo. E nela não faltará
o relato das agressões que as organizações Globo cometeram contra o povo brasileiro ao longo de toda a sua existência. Essa será a verdadeira história. Até a próxima.